Fala galera, Dizascope, estamos começando mais um Dizascope Podcast. Que alegria ter você aqui ouvindo, assistindo a gente. E ó, deixa eu falar já no início, deixa um like aqui, deixa um comentário enquanto você estiver assistindo, ouvindo aí. Também se inscreve. Quando você faz essas três coisas, o YouTube entende, isso aqui é relevante, vou mostrar para mais gente. Então, ajuda a gente aí a divulgar mais ainda, vai ser muito bom. E se você curte o conteúdo todo aqui, tem uma forma de você ajudar a gente. Você quer falar, como é que eu posso ajudar? E você vai ser ajudado também. A gente tem uma plataforma de curso online, cara, de crescimento em várias áreas, principalmente de liderança. Chama Na Mesa Dizascope, porque você vai sentar à mesa com os professores e você vai aprender mais e mais, crescer aí no seu ministério em várias áreas. Tem parte de adoração, o Ale Vilas Boas veio dar o curso. Tem de pregação, o meu pai, o pastor Josué Gonçalves, 30 anos pregando, deu o curso lá. Mídias sociais, eu tive a honra de dar. Então tem várias coisas legais. Aproveita, entra lá, vou deixar o link aqui na descrição, tenho certeza que vai te ajudar muito. Você pode pegar o pacote todo, fazer todos, ou ir nos cursos individuais. Fechou? Então vamos embora pro podcast de hoje que vai ser demais. Meu amigo, Marcos Botelho. E aí, que honra, finalmente, meu. Caramba, eu tava falando o versículo, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora né? Meus olhos te veem. Que não é uma tela. não numa tela, exatamente. Nós dois estamos em São Paulo aqui, não tinha ainda se encontrado. Eu nem sabia que era Bragança o seu polo, assim. Né? Porque eu conhecia tantos eventos lá em São Paulo. Deve estar aqui por perto também, mas... E tá, né? Sim. Esse que é o mundo globalizado aí. E é interessante porque... para você ver como tem, assim, também no meio cristão, as tribos, assim, né? Porque acabou que a gente não se encontrou nem em eventos, né? Que é comum, né? Se encontrar em eventos, foi ministrar, tava lá. É interessante isso. Porque também, a gente pode contar um pouco, mas nos últimos 11 anos eu parei de ir em evento. Tá. Eu falei, cara, passei esse tempo e até eu assumi mais ainda a parte de redes sociais e internet por causa disso. E aí, na igreja, eu dediquei mais família e minha igreja, né? Sim. Então, é um tempo que eu... Mas eu viajei muito. Mas de 2000 até 2009. Muito legal, muito legal. Você estava me contando um pouco. A gente teve um tempo aqui de conversa antes da gente começar aqui. É muito legal, assim, quando aquilo que a pessoa... está estudando, está vivendo, tem tudo a ver com o que você está vivendo, né? Então, a conversa flui e é muito legal. Mas eu queria começar te perguntando, você, na nossa conversa fora aqui das câmeras, você me falou que teve ali a conversão com 15 anos, mas você é filho de pastor, né? Como é que foi isso aí? Eu sou filho de recifense, nordestino, com Goiânia. Então, assim, meu pai veio cedo para São Paulo, minha mãe também vieram fazer colegial no JMC, que era um colégio presbiteriano. Eles se conheceram, casaram. Os dois presbiterianos? Os dois presbiterianos das suas regiões, eles foram lá, conseguiram bolsa. Então foi a bolsa ali que eles conseguiram para estudar. E aí eles casaram. E meu pai, desde os 19 anos, com minha mãe, fazia missões. Meu pai teve uma conversão bem cedo, eles faziam muitas missões e ele, em 69, junto com a minha mãe e junto com mais um amigo, eles começaram uma missão chamada Jovens da Verdade, que é uma missão hoje já tem mais de 50 anos, sim, que trabalhava com juventude e acampamentos. É isso que eles faziam. Eu vim nascer numa terça de carnaval de 79. Então você nasceu no acampamento. Meu pai estava pregando e as pessoas falaram, a Ivone, que é o nome da minha mãe, tá para ter o filho. Eu sou o terceiro. E aí um dos equipantes, né, alguém que estava levou minha mãe antes. Meu pai chegou depois. É mesmo, terminou de pregar depois, e foi. E era terça de carnaval, estava muito bloquinho de rua, precisou ser escoltado até o hospital que estava previsto. E aí eu nasci já num acampamento de carnaval. Então, só para você ver como é que é o negócio. Muito e bom. Eu sempre fui, assim, eu cresci até os 30 anos dentro do acampamento. Então, era uma cidade chamada Arujá. Não é Guarujá, as pessoas confundem. Arujá, no interior. E lá eu cresci muito mais com acampamento do que com igreja. Apesar que meu pai era pastor de igreja, mas meu pai era pastor itinerante. Então, ele, cada fim de semana, estava numa igreja. E geralmente em acampamento? Geralmente em acampamento, mas ele pregava em tudo quanto é lugar.
E às vezes eu acompanhava. Teve um período da vida dele que ele ficou pastoreando a primeira igreja presbiteriana de São Paulo. E foi um momento muito bom também, porque ele parou, né? Pouco. Para os filhos é bom, né? E tinha um salário. Então eu lembro que ele mudou os móveis de casa. Eu falei, a gente ganhou dinheiro, o que aconteceu? Porque era muito perrengue. E aí, mas esse tempo aí de 4, 5 anos também foi pouco, depois ele não aguentou. Não aguentou. Ele até conta, não, estou trocando minha primogenitura por um prato de lentilha. Ele usava essa frase. É mesmo. Por causa da missão, né? Depois eu entendi que não, tá todo mundo fazendo missão. Exato, da igreja. Exato. Mas tinha a ver com o propósito dele, né? Isso, dele. Eu vejo muito meu pai assim. Cara, é isso. Os nossos, você sabe muito bem, eu acho que você identifica com isso. Mas eu via meu pai, aquele cara que fundou, ele adorava pregar, ele fazia os eventos, acampamento. E eu via minha mãe, mais de boa, mas diretora de faculdade, seminário teológico. Minha mãe é diretora há mais de 35 anos da faculdade. Fundaram um seminário que hoje chama FLAM, Faculdade Latino-Americana de Teologia, e é pelo MEC tudo, mas eu fui nesse tempo. E com meus 14 para 15 anos, num culto da fogueira, meu pai pregando. Culto da fogueira. Sim, e você, não sei se você tem isso, meu pai tinha 5 mensagens que ele pregava constantemente, eu sabia as piadas de cor, eu sabia o momento da virada, eu sabia tudo. E eu fazia isso muitas vezes para paquerar as meninas. Eu falava, olha lá, agora ele vai falar isso. Eu fazia muito isso. A gente fazia isso. E teve uma época, que só um parênteses, que eu estava na edição de vídeo. Eu tava na mesa de corte, nessas coisas. Eu ficava assim, gente, agora pega alguém que vai dar risada. Agora é risada, gente. Vamos lá, tá? Porque eu já sabia que era uma piada vinda, entendeu? Entendi. E era isso. Eu fazia isso, só que eu fazia pra paquerar. Eu era do mal. Aí você ainda usou pro bem. Aí era... Eu lembro até uma vez meu pai saiu e falou... Porque as pessoas começaram a rir de mim, do lado ali, que eu roubei a cena. Meu pai falou, filho, não faz isso. Aí ele explicou, eu era um moleque, né? 13 anos. E eu lembro que nesse culto da fogueira, ele pregou a mesma coisa que ele sempre pregava. Uhum. E eu estava ali, eu lembro que tinha um cobertorzinho, estava paquerando alguém, era Júlio. E falei, vamos ver, agora talvez eu consiga pegar na mão dela. Essa era a nossa paquera na nossa época, né? Era isso. Era a ousadia. A ousadia, eu pegar na mão da menina. E aí ele chegou assim, mas aquele dia o Espírito Santo decidiu falar comigo. Uau. Não foi... Era a mesma coisa, sabia, mas não era a mesma coisa. Era totalmente novo. Era a primeira vez que eu entrei no Rio. Eu era um novo e aquele momento ali... que o filósofo fala, né? A gente nunca entra no mesmo rio 2 vezes, né? O rio mudou e a pessoa mudou. E era exatamente isso. Aquela mensagem era nova, o Espírito Santo veio, me transformou. Eu estava lá ajoelhado na frente e aquilo mudou. Mudou porque eu falei, cara, eu vou fazer isso da minha vida. Antes eu queria ser publicitário. As pessoas me perguntam, Marcos, o que você seria se você não fosse pastor? Eu falei, marqueteiro. Eles riem, acham que é zoeira. Eu falo, não, eu seria isso. Eu adoro pegar e fazer assim um bom visual de uma coisa que não está sendo mostrada com excelência. Aliás, você aqui também é um bom marqueteiro no bom sentido. Assim, você faz a excelência do visual. E eu teria isso, mas aí meu pai não queria ter filhos pastores. É mesmo? Ele falava, não, gente, legal. Vai ser médico, vai ser engenheiro. Meu pai falava isso também, cara. Meu pai teve os dois. Faz direito, os dois faz engenharia. Meu irmão mais velho, ele é pastor e eu também. E a gente meu pai entendeu. Com 19 anos, eu passei 1 ano nos Estados Unidos. Na década de 90, tinha uma igreja que fazia missões lá no nosso acampamento, construiu o prédio do seminário, sabe? Eles vinham. E aí eu fiz contatos. Muito isso. Mandava... e-mails, mas nem era e-mail, começou o e-mail ali, eu mandava os e-mails e eu consegui, vem para cá, Marcos, passar alguns meses, você fica na casa dos adolescentes que foram aí fazer missões. E aí eu fiquei 1 ano. Fui ficando... Eu era expulso. Eu fiquei em 18 casas diferentes. Eu ficava mudando. 18? Nunca tirei minha mala. Porque assim, eu ficava 2 semanas e ele falava, chega, né? Aí eu ia para outra que eu tinha contato. Aí depois de uns 4 meses, eu falava, posso ficar de novo? Pode. Agora deu. Renovou. Foi bom que eu aprendi inglês, que eu nunca aprenderia sozinho. Eu sou daqueles caras que não sou bom com letras. Diferente da minha irmã, que é doutora em letras. Mas eu não, eu nunca fui. E aí... ali eu conheci
um ministério com juventude totalmente diferente, sabe assim? Uma sala, foi a primeira vez que eu entrei, a sala tinha pimbolim, tinha sinuca, tinha aquele rock, aquele que você empurra, né? Com arzinho saindo, sabe aqueles assim, que é aquela mesa de... Ah, sim, que fica o negócio. Eu não sei como é que chama aquilo lá, o disco. É de disco. E aí eu vi aquilo e a gente chegava lá e o culto já demorava 20 minutos para os adolescentes ficar conversando. E aí daqui a pouco eles apagavam a luz assim, começava um violãozinho, 3 violões. Isso que ano? Isso 1998. Aqui a gente estava na explosão, tinha que ter muita música. Sim. Lá eles estavam diminuindo. Só estava com 3 violão de nylon, de aço, sem conexão. As pessoas vinham, sentavam no chão. Era um galpão gigante, mas as pessoas sentavam no chão. Eles jogavam, nem era data show, já tinha. Mas eles não queriam, jogavam os livrinhos deles de música. E todo mundo, qual? Eu quero a 26. Escolhia? E aí eles tocavam. Coisa mais simples, mas era uma mega igreja. Chama St. Andrews Presbyterian Church. Uma igreja gigante lá na Califórnia, na época pelo menos. Mas eles faziam uma coisa simples, bem. E aí acabava o culto, eles oravam pela molecada, eles voltavam para brincar e a gente não ficava mais 1 hora lá. Falei, gente, eu nunca vi um lugar tão atrativo. Foi a primeira vez que eu entendi um pouco a missiologia na estrutura. Falei, cara... Essa intencionalidade. Porque assim, até então aqui você usava o lugar do salão principal, banco de madeira, da tradição que eu vim, e era aquilo lá, aquele grupo de louvor com mais gente no palco do que no lugar ali, a gente querendo envolver a molecada, mas um negócio ruim, porque ainda... Os adolescentes ainda não sabiam tocar tão bem. Sim. E lá, cara, uma coisa simples. E falei, pode ter sinuca? A gente estava discutindo aqui se era pecado ou não. E lá estava dentro do salão dos jovens. Dos adolescentes. Aquilo era adolescente, não era jovem. E aí, cara, aquilo foi... Quando eu voltei 1 ano depois e eu entrei no seminário, em 99. Falei, cara, eu quero fazer um ministério extremamente atrativo. Ele é atraente e atrativo. Tá. E ele tem esses 2 elementos. O Tim Keller, um cara, um mestre nosso em comum, ele fala que o sal, ele tem duas características. Tá. Ele salga, mas ele preserva. Então, ele tem... Agora eu não vou saber a palavra certa que ele falava, mas ele falava que ele tem essa atração, então ele atrai, mas ele também ele oferece, né? Ele transforma. E se a gente só fala, não, eu só tenho que transformar e não ser atrativo, você perdeu os elementos do sal e da luz que ali em Mateus 5, Jesus está usando as 2 figuras. Tá. Se você olha para a luz... você fica cego. Então, a luz, ela está lá, mas ela é discreta. Então, se você pensar que naquela época você está pensando em farol ou numa cidade de luz, então a luz é uma referência de atração. Então, as pessoas andavam para lá. Se você está pensando... Exato. Se você está pensando no sal como preservação, ele é atrativo. Ele não está fazendo o efeito ainda de mudar. Entendi. Então, ele está só... Olha, eu quero essa geladeira. Quero o sal. Mas a luz não é só isso. A luz ilumina a escuridão em nós e o sal traz sabor também, traz um elemento a mais. E aí é o outro lado. Então foi quando eu aprendi na minha vida, eu acho que foi uma coisa só de ver. Falei, eu vim de uma tradição que você só fazia diferença no mundo. Só transforma. Não vamos deixar esses elementos entrarem aqui no nosso meio, vamos só transformar uma mensagem impactante. E aí eu percebi, não, tem os 2. Uma coisa não anula o outro. Você tem que ser atrativo, você tem que fazer o melhor podcast que você pode. Tá? O cara tem que olhar e o cara não está nem querendo ouvir a mensagem. Mas ele fala, pela estética eu quero ouvir. Gostei. A música é a mesma coisa. E o ambiente também. Isso foi assim, porque você vem de uma igreja tradicional, vamos dizer assim, né? Uma igreja que preserva ali, né, as suas tradições e tal. E isso foi assim desafiador para a galera aqui? Sim. Quando você começou a tentar aplicar isso? Sim e não, mas lembra que a minha doutrinação foi num acampamento. Tá.
A minha igreja é Jovens da Verdade, como se fosse isso. Entendi. Nunca tentaram ser, mas como eu morava lá, era a minha igreja. Mas para você, por prática, era. Então, no JV, eu fiz tudo. Quando eu voltei e a gente acabou os 4 anos de seminário, 2 coisas eu pensei. Eu quero ser igual ao meu pai, que eu quero viajar e pregar o evangelho para os jovens. Eu falei, vou ser você, pai. Eu quero ser. Era essa a minha visão. Era isso que eu aprendi, o que era fazer missões. Aceitar convite e pregar o evangelho. Só que eu falei, não, mas eu quero ser mais atrativo que isso. Tá. Porque eu via lá Jaziel Botelho, que é meu pai, Marcelo Gualberto, eu via outras referências pregando, isso mais no meu meio. Eu falei, mas eles são aquele jeitinho que chegava com aquela pasta, com alguns livrinhos, ele abria, vendia os livros, pregava, era legal, sem estética, Sem vamos estética, dizer assim. tá, sem marketing. Eu falei, não, tinha morrido os Mamonas Assassinas. E quando eu voltei, eu lembro que no nosso encontro de líderes, o Oficina G3 tinha cantado, e o PG, era PG? Não era PG não, acho que eram os dois Antes do PG. Antes do PG. O Manga? O Manga e o Valtão. Eles estavam lá e eles usavam um chapéu dos Estados Unidos, daquele tio Sam. É mesmo? Eles fazendo aquele som doidão, eles pulavam, era muito legal. E aí ele jogou o chapéu e eu peguei. Tá. E aí depois eu fui falar, né? Como eu já estava ali na liderança, eu peguei, botei o chapéu e falei, gente, depois a gente ia ter alguma coisa que era logo depois que tinha o culto e os shows, a gente fazia um pouco de recreação, que era brincadeira de roda. Não sei se você viveu esse negócio de brincadeira. Muito. Brincadeira de roda, ou alguma dinâmica, ou gincana, concursos, né? gincanas bíblicas. A gente fazia isso, porque era o acampamento, era um retiro, ou congresso. A gente fazia essas coisas. E eu botei esse negócio, e alguém brincou, Mamonas, que eu estava fazendo palhaçada, porque ali já não era mais culto. É isso. O Mamonas entendeu, eu não entendi. A gente foi e começou a viajar com 3 eixos. A gente viajava, eu pregava, porque eu era formado. 2 amigos meus, que não tinham, só eram amigos que me acompanhavam. Os 2 faziam recreação e a gente comprou um montão de fantasia. Fantasia de tudo. Todo dia a gente entrava com fantasia de alguma coisa. Mesmo? Depois do culto. E você tinha que, depois do culto, você tinha que levantar a moral da... Assim, às vezes você tinha acabado de fazer um apelo. E a gente esperava um tempo, porque a gente falava, a gente quer agir, a gente está para isso. Mas acabou, agora vai ter um acampamento. Tem mais 2 horas de acampamento aqui antes de dormir. Vamos arrebentar. E aí a gente soltava dance, música do mundo, só que sem letra, a gente escolhia, a gente pegava lá. Então, tinham 2 músicas que ficaram muito marcadas no nosso ministério. É o Are You Ready? Are You Ready? Tum, 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 tum. E era 2 músicas da década de 90, que era só isso. Are You Ready? Você está pronto? E ficava o dance. E uma outra... E que agora eu já nem lembro, mas eram 2 músicas muito fortes. E a gente entrava com essa música e a gente fazia as ginastiquinhas, que era, na verdade, começou com aquele negócio, levanta a mão para um lado, para o outro. Depois a gente começou a colocar coisas lúdicas. Então agora é a ginastiquinha do robô, agora é da dona de casa. Então a gente fazia a limpeza. Então, muito antes dos pagodes ficar fazendo de vassourinha, não sei o quê. A gente já estava fazendo isso, a gente fazia as coisas e a gente foi colocando... E você também participava dessa parte? Ou era só os 2? Participava, porque isso foi uma quebra de paradigma. Eu era o pastor convidado. Isso. Eu não era o recreado, os moleques. Mas quando eu participava... E você fantasiava? Fantasiava, sempre fiz. Não tinha, e era uma coisa... No começo era uma pequena crise. Porque também em 2002, 2001, veio uns representantes do Doutores da Alegria dos Estados Unidos ali, que é o que nasceu... o Pat Adams, todo hospital, eles vieram e até o palhaço Paulinho, não sei se você conhece, é um cara fera demais, você precisa conhecer esse cara. Traz aqui. Vai ser... Falando assim, mesmo? Traz o palhaço Paulinho aqui. Não. Ele é presidente prudente, eu acho, mas ele vem. Tá fácil. Mas esse cara tem que estar aqui. E aí, o palhaço Paulinho, ele aprendeu e ele me passou. Ele foi um dia lá e me passou. Cara, deixa eu te dar a técnica. O palhaço, o clown, na verdade não era palhaço, aí eu falei, o clown... Ele entra nos ambientes de sofrimento, guerra, hospital, tudo, e ele transforma alegria. E o que você quer fazer é transformar em alegria, só que com o evangelho isso é uma bomba. E eu aprendi aquilo, cara. E eu comecei a escrever peças. Eu sempre gostei de escrever. Eu ia te perguntar, você tem algum tipo de formação nessa parte? Teatro? Nada, mano. Só na raça? Essa história também preciso te contar. Mas eu vou só... Eu volto. Porque é uma deficiência minha escolar.
Eu volto para te contar isso. Mas aí, aqui, ele me ensinou. Ele me ensinou. Te deu a... Eu sou muito metido a besta. Sabe aquele cara metido a besta? Eu olho e falo, eu posso fazer. Eu vou fazer essa parada aí. Eu tô aqui no seu estúdio, eu tô vendo. Eu vou fazer isso aqui. Eu fico assim. Eu sou um copiador, eu sou o copy. Eu sou o Jesus, eu sou o copy. Eu sou o copy. Uns são Jesus, outros são copy. Eu sou copy e eu dou referência. Eu já sempre falo, isso aqui eu aprendi com fulano. Não tenho problema, não tenho problema. E eu já dou no começo, porque no final o cara é impactado, nem lembra que eu falei no começo. Eu faço isso também. Aqui que eu vou pregar, que eu aprendi com o Tim Keller. O Tim Keller, exatamente. Eu falo isso no começo. No final, os caras, Marcos, que benção. Ele nem lembra que eu falei que era... E tudo vem do Espírito. E aí eu acho assim... Mas eu sempre dou referência. Mas aí eu falei, cara, eu vou fazer... E ele sabia disso. Uhum. E a gente começou o movimento chamado Terra dos Palhaços. Ficou gigante. A gente fazia congressos, Casimiro de Abreu, no Nordeste, em tudo. Reunia, cara, as pessoas... A gente tinha 200 palhaços, cara. Tem fotos. 200 Tem fotos, assim, 300 palhaços. Teve essa de lá do Rio de Janeiro, tinha 500. É um negócio assim. E 500 pessoas maquiando pela primeira vez e eu estava ensinando a técnica. Isso desencadeou muitos. Foram 10 anos de Terra dos Palhaços que desencadeou muitos outros ministérios. Uau. E a gente pôde até recuar falando, esse cara faz melhor que a gente. Sabe quando esse cara deixa faz, o movimento rolar? A minha alegria do Terra dos Palhaços foi quando um dos atores que foram contratados pelos Doutores da Alegria, ele veio falando, eu comecei com vocês. É mesmo? E eu falei, então eu atingi. Quando eu formei o cara que chegou lá, né? Porque o Doutores da Alegria sempre foi uma referência, é super difícil entrar. Você tem que ter, você tem que ter faculdade, é uma seleção assim de 1000 para 1 que entra. Quando eu botei o infiltrado lá, o José no Egito, eu falei, então tá bom, a gente agora cumpri. Funcionou. Mas assim, e aí, então você imagina, eu sou formado em 2003, formado pastor, assim, e tal. Presbiteriano, tal. Presbiteriano. E aí, cara, chegar e vestir de palhaço. Porque todo fim de semana que eu ia, a gente começava sexta, sábado. Sábado à noite a gente fazia uma peça de palhaço. E a peça de palhaço tem 15 minutos e é muito interativo, não sei se você já viu. Tanto que isso abriu porta para o maior congresso de pastores da década de 2000, me chamou, que era CEPAL. Foi quando eu fui em 2004 fazer palhaço para pastores. Quem pastor que é? O ápice da CEPAL, né? E aí eu te falei, quem estava pregando era o Tim Keller. Então você fez, no ano que o Tim Keller estava pregando, você fez a participação do do palhaço. No ano que o Tim Keller fez, o Paulinho Palhaço fez, eu estava com ele. E a gente estava lá, e aí depois de 2004, com o Tim Keller, eu acho que foi o Tim Keller que deu a benção ali, a gente fez por mais 10 anos isso. Mais 10 anos. E aí, até mais que isso, mas assim, todo ano tinha 5 peças de palhaço. Agora pensa comigo, lá tinha 1.500 pastores, e lá era pastores mesmo de tudo quanto é denominação, e aí deu um boom no meu ministério, só que as pessoas me conheciam não como pastor, mas como palhaço. E isso foi muito bom, que eu me forcei a escrever coisas novas. Eu sempre tentei ver ângulos novos da mesma mensagem. E aí, isso foi muito bom, porque eu comecei a olhar as histórias e a gente começar a imaginar uma história por trás das histórias, das lacunas, mas continuando a manter. Então, assim, o Paulinho tem uma peça que ele faz sobre o travesseiro que estava no barco que Jesus estava dormindo. Tá. E aí a narrativa toda da história, daqueles 10 minutos, é o travesseiro falando sobre o que ele estava vendo. Então, ele era um travesseiro qualquer que ficava no barco para que os pescadores sentassem. Aí você entendeu a parada. Eu fiz uma história uma vez, uma das que a gente vai, do portão da casa do pai do filho pródigo. Uau. Então, a narrativa era eu vestido de portão junto com outros. Eu vou falando assim, dizem que objetos não falam. Eu discordo disso, só que eu sou um portão, né? Eu discordo disso. Você nunca ouviu falar de cores gritantes? Ou de um motor que ronca a noite toda num dia de balada? Aí eu vou falando de objetos, sobre essas metáforas que a gente tem de fala. Eu falei, eu falo sim. Eu vou contar a história do dia que eu me abri. Eu não falo tanto, porque sempre que alguém passa por mim e fala, fecha o portão, eu me fechei. E aí a gente vai, aí eu vou contando do dia que eu vi o maior amor do mundo, que era o pai que todo dia se debruçava esperando o dia do filho voltar. Deus, e aí eu falava, eu ficava olhando para ele. Então, olha só, você sacou a parada? Uhum. E foi isso, cara. Então, até 2010, eu fiz isso. E eles continuaram. Então, continuaram o JV na Estrada, chamava JV na Estrada. Até 2010 a gente ia, fazia recreação, palhaço e eu pregava. Isso foi muito bom, foi uma escola para mim, na prática de missões, de ser atrativo
mas também ter uma relevância. Isso, para mim, foi bem marcante. Cara, é porque assim, eu acho muito bacana quando você trabalha nesse limite da quebra do paradigma. É muito interessante. Uma vez eu vi alguém falando de João Batista, né, dessa vida no deserto, e eu sempre olhei para, tipo, ainda mais quando a assembleiano, né, fala de deserto, né, de prova, né, tô vivendo um deserto, o cara que não está casando, né, tô vivendo um deserto, o cara que perdeu o emprego. Mas eu vi uma perspectiva interessante, tipo assim, o deserto no sentido de alguém que chegou antes em um lugar que logo a multidão vai chegar. Só que ele entendeu antes, né? Então ele vai para esse lugar sozinho, né? E é criticado, tal. Mas porque você viu antes um negócio, aí agora é comum. Tipo assim, talvez hoje se alguém vai e faz uma peça, se veste de palhaço e tal, pô, legal, a gente já usa isso. Mas lá atrás, né? Esse primeiro que é o seu pai mesmo. Entendeu? Abriu no facão. O facão, né? Literalmente. Um caminho. Quando ele foi morar no acampamento que é o Jovens da Verdade, não tinha energia elétrica. É mesmo? O meu irmão, e tinha 1 ano de idade, e a minha mãe. Uhum. Ele foi lá e foi morar. Já pensou você morar num lugar onde não tem energia elétrica? Cara, porque você viu algo, né? A energia chegou depois de 4 meses, mas minha mãe sempre conta isso. Que doideira. Então, assim, aí ele abre um negócio. Mas eu lembro, tipo assim, coisa simples. A Bíblia, eu fui fazer a Bíblia do Dizascope, aí eu falei com a SBB. Eu tinha uma capa assim, parecia um monte de adesivo colado assim, né? E com... Eu acho que eu lembro. Tal. Aí o cara da SBB falou assim, cara, eu vou ter que levar lá para a diretoria aprovar, porque a gente nunca fez uma capa assim. Só pode ser preta ou marrom tal, escrito Bíblia Sagrada. Ele teve que levar e batalhar para aprovar ser assim. E aí ele depois falou, levou um caminhão de pessoas faziam Bíblia, cara, super moderna. E aí abriu, né? Então, tipo, é o lugar de deserto. Você chegou antes lá. E acho isso muito legal. E até uma coisa que você fazia, porque assim, eu brinquei, né? Que você deu uma inaugurada no YouTube ali para nós crentes, né? Cara, foi porque assim... Porque meu canal é de 2006, você acredita? Eu queria te perguntar do Lu Itero. Isso. Ai, cara, o Lu Itero é demais. Então, vou contar. É de 2006? O meu canal do YouTube é de 2006. E o YouTube começou em 2005, né? É isso. Ou 4. 5 ou 4. Se você for lá, eu até... Tem lá. Tá lá o 2006. Porque fala o dia que começou, né? Fala. Isso aí. O meu é 2011. Eu quero voltar um pouco antes para você entender algumas coisas. Eu fui mal alfabetizado. Estudei em escola pública. Isso aí me contar. Mal alfabetizado. E, cara, tem histórias assim... E foi um desafio. Eu tinha muito medo de leitura. Muito medo de escrever. Até hoje. É um desafio que eu conto lá na minha igreja. Eles sabem disso. Sei lá, trava. Eu travo. Não, mais ler em público. Nunca gostei. Fui traumatizado na escola. Ler em público. Isso. E aí eu me recusei. Então, você imagina, um cara que se converte com 15 anos e que a minha religião não era nenhuma religião que chega o Espírito e me revela tudo. Eu tenho que estudar. É um livro. É a religião do livro. Então, não é... Eu falava, não, eu queria aqui. Pronto. E aí, cara, aquilo foi muito forte, porque eu tinha um desafio. Quando eu entrei no seminário, eu tive 3 semestres de uma matéria chamada hermenêutica, que é a interpretação bíblica. E aquilo, cara, eu acho que sim, o seminário me salvou nessa área. Foi estudar Bíblia e teologia. Eu me encantei. Eu lembro que eu era o primeiro da sala. E tinha um africano chamado Binja, que hoje é doutor. Tinha uma menina chamada Lia. Sempre tem esses... destaques. O estrangeiro e a mulher que é a nerd. E eu ali, um molecão, o engraçadão. Só que eu falei, não, cara, eu amava tanto que eu virava à noite estudando. Eu falei, era uma competição saudável. Eu quero ser o melhor dessa sala. Então, às vezes era eu, às vezes... Entendes o que lês, né? Cara, eu entendi o que lês, eu li para ver. Cara, eu falei... E assim, eu entendi. E aí eu descobri que a minha criatividade veio de um processo de luta para entender as coisas que não foi talvez uma alfabetização adequada ou uma escola adequada. E eu não quero culpar só a escola, não. Eu era terrível, eu era do fundo, eu era terrível, eu não queria estudar. Era do fundão. Então, assim, eu peguei, cara,
quando eu entrei no seminário, aquilo fez todo sentido. Teologia eu gostava. Aí eu comecei a estudar muita teologia, tudo. E o seminário é internacional, então não é só reforma. Eu estudei Agostinho, eu ia nos modernos. A gente eu estudei muito. E aquilo mudou. Então eu quando eu saí, eu falei, cara, eu preciso escrever um texto por semana. E aí eu escrevia o texto, mandava alguém corrigir. Geralmente começava com meus pais, dá uma olhada se não tem muito erro. Corrigia, eu mudava e eu postava. Eu criei um blog em 2004. Uau. Blogspot, era mato. Blogspot, ou 2005. Era 2004, eu acho que era 2004. E aí foi esse texto. Eu comecei a escrever os textos assim. Isso tudo era você se forçando. Eu me forçando e era um texto. Vamos falar sobre... exercício. E aí tinha muito já daquela experiência que eu tive, pensar o evangelho um pouco fora daquele quadradinho que a gente tinha. E aí eu falava de tudo quanto é coisa. Eu lembro que surgiu um site chamado Sex Church, que era um site para combater pornografia. Aí eu falei, e aí os textos muito ainda quadradinhos, eu falei, mano, deixa eu... Aí eu escrevi um texto lá bem polêmico, mas polêmico no sentido do título. Do tema. Era... Eu vou falar o tema, daí você vê. O tema era assim, Deus pegou no meu Bilau. Era isso. E, cara, você imagina isso em 2007, 2006. E aí, esse texto mas o texto é todo teológico e eu recomendo você que não fique escandalizado, procura lá ler. Tá. Que é o texto falando que... Tem lá até hoje no site? Tem, procura. Tanto que o podcast Hub me chamou porque alguém leu esse texto lá, deu uma polêmica, foi muito bom, e eles falaram, você precisa vir aqui. Eu tô para ir lá também. E aí e esse texto ele foi uma porta de entrada, porque é o texto falando que Deus moldou do barro, e a gente vê isso, que era um escândalo para a época, Deus pegar no barro, um Deus criador, não tinha isso para os gregos nem para os babilônicos. E aí, na criação, ele esculpiu os órgãos, que é sagrado. O judeu até hoje, ele lava o pênis quando ele entra no banheiro para fazer xixi, porque ele está tocando na descendência, na bênção. Mãos? Ele lava as mãos para segurar o pênis. E a gente lava na saída, porque para nós ainda é sujo. Aí eu brinco, faço os dois. Não precisa também só lavar lava na saída também, né? E aí, eu coloco muita... O texto é legal, vai desenvolvendo, mas como assim? A gente não se permite que Deus pegou no pênis de Adão para formar. E é lógico, a gente é formado de outra coisa. Mas é isso que eu estou dizendo. Deus nos formou todo. Bom, e a nossa sexualidade, se a gente perceber como os nossos órgãos sexuais são sagrados, a gente não fica tratando de qualquer jeito. Uau. Não coloca em qualquer lugar. Porque a gente sabe que ali está o mais sagrado, uma das coisas mais sagradas, que vai nos transformar uma só carne. Então, era esse texto. Muito bom. Mas aí foi um título que não podia falar Deus pegou no meu pênis. Tinha que ser um pouquinho mais. Eu tentei achar uma palavra que não era tão chula. E aquilo foi e explodiu. O meu blog foi a primeira coisa que apareceu. Tanto que a Ultimato, quando chega em 2010, ela pede e fala assim, a gente quer escrever um livro, a gente quer um livro seu dos seus textos de blog. E aí eu falo, tá, mas deixa eu escrever uns inéditos, para que alguém vai comprar um livro se está tudo de graça? E ele fala, não queremos não, a gente quer só o que está lá. E eles fazem, e o meu livro, você pensa, Ultimato naquela época... Qual era o título? Vida Cristã Fora da Caixa. Vida Cristã Fora da Caixa. Quem me ajudou no nome, eu ia falar Cristianismo Fora da Caixa. Aí o Ariovaldo Ramos, naquela época, muito meu professor, sempre foi. Ele falou, cara, vida cristã ainda cristianismo ainda é um ismo. Você está propondo uma coisa melhor, é vida cristã. E aí eles pegaram, fizeram um compilado, vocês fizeram algo muito bacana. E sempre tinha C.S. Lewis, eles tinham C.S. Lewis, eles tinham John Stott, todas as traduções. E aí o meu livro entrou e ficou 2 anos como o mais vendido autor nacional. Mesmo, aí eu falei, cara, que incrível. Que é isso? E aquilo foi uma redenção de alguém que começou a escrever. Pensa nisso. Alguém que tinha uma dor, cara. E aí a fé do livro, ou a fé pelo livro, me fez eu encarar, aí eu estudar, e aí, de repente, eu era um best-seller. E não porque eu tenho mérito, realmente não, mas é porque Deus quis. Deus faz, né? Deus faz. Para quem está nos ouvindo. Essa é a minha história, Deus faz. Então, na sua dor, eu acho que é isso, na sua dor é que Deus vai fazer. Na sua dor. Talvez você... Eu lembro o Bill Hybels falar isso num congresso. Também conheci o Bill Hybels. Eu pude conhecer todo mundo por causa da Cepal. Eu estava Bill Hybels, estava fazendo palhaço. E aí o Bill Hybels ele fala isso,
que ele ia nas igrejas, e as igrejas eram muito ruins de jovens, era tudo quadradinho, isso na década de 70. E aí ele era um jovem desviado, mesmo de família cristã, mas porque ele não achava as igrejas atraentes. Aí, na década de 80, ele falou, eu vou fundar, quando ele teve uma experiência com Jesus, na minha dor de nunca ter encontrado uma igreja que os jovens se sentiam atraídos, eu vou construir uma igreja totalmente atrativa, mas que tenha mensagem. E aí ele faz a Willow Creek, que por muito tempo foi uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, influenciando muita gente, porque da dor dele é que vem a resposta de Deus. Incrível. Por isso que Paulo fala, na minha fraqueza se aperfeiçoou o poder de Deus. Entendi. Então eu hoje eu entendo, porque quando Paulo foi para o terceiro céu, aquela história que é bem difícil de entender, e ele não quer explicar mesmo, ele não quer. Ele fala, ele tá ali, alguém foi, né? A igreja, Conheço um homem. A igreja de Corinto está contestando o apostolado dele. Sim. Aí ele fala, eu não acredito. Tanto que ele fala até assim, já não é mais o Espírito, sou eu que estou dizendo. Eu não acredito que vocês vão fazer isso, mas eu vou fazer. É muito legal. Quando você lê Paulo assim mais vivo, de forma viva, você vai percebendo Paulo assim se irritando, ele falando, eu conheço um homem, ele nem fala ele, que foi no terceiro céu, mas é ele. É claro que é ele ali. Todo mundo não tem dúvida dos teólogos. Sabe, né? Que é ele. Que foi ao terceiro céu. Isso é até muito interessante, se você entender o Antigo Testamento, o que é o terceiro céu. É bacana. Mas eu fui lá... esse homem foi lá e viu coisas demais. E aí, logo depois, ele vai falar do espinho. Eu tenho um espinho que Deus não tirou, eu orei por 3 vezes. O espinho é para ele não se vangloriar da experiência que ele teve no céu. E ele também não fala da experiência, os detalhes, e nem do espinho. A gente fica querendo entender qual é o espinho de Paulo. Exato. Paulo não quis, e não tem como saber, porque ele não quis passar. O que a gente precisa saber é, quanto maior a experiência celestial... mais claro vai ficar o seu espinho. Por isso que hoje eu não tenho vergonha de dizer... Você fala assim, mas Marcos, mas hoje eu sou autor de 5 livros. E estou escrevendo o meu 6º, que para mim é uma das maiores honras, que a Thomas Nelson me chamou para escrever um livro sobre hermenêutica, interpretação bíblica. Como alguém que não foi bem alfabetizado vai fazer um livro que é pânico com de uma leitura. das maiores editoras do mundo, é a maior editora do mundo lá nos Estados Unidos, ela já é... vai escrever um livro sobre interpretação bíblica. Porque hoje eu não tenho essa vergonha de falar. Porque é o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Porque tudo agora vai para ele. Né? É ele. Cara, se alguém não falar... a escola lá que você estudou também, você estudou lá, também fez faculdade. Quando a Thomas Nelson me ligou, eles falaram, Marcos, a gente quer que você seja um dos nossos autores. Você vai escrever se você quiser. Aí eu fui falando, e eu nem conhecia o tamanho deles. Eles são muito grandes. E aí, porque até então, eu tenho já livro. Ele falou, mas você não está entendendo. Eu vou te levar para um outro patamar. Ah, tá bom. Aí, qual é o livro? Eu tenho vários livros. Como você. Eu tenho vários livros no meu coração. Eu tenho um livro chamado Jesus Sem Religião, que eu quero que seja um livro que as pessoas dê para aqueles nossos... Todos nós temos amigos que o cara fala, por que você é crente, cara? Você é tão bacana, você é tão inteligente. A gente tem isso, né? E aí eu quero que o cara, quando ouvir essa coisa, você pega o livro, meu livro, esse livro, que já está bem escrito. Tá aqui, toma aqui, leia aí, você vai entender. Que é lógico, não tem como ter Jesus sem religião. Mas eu quero mostrar o Jesus que é mais que isso, né? Sem a religiosidade que a gente vê no Brasil, por exemplo, entre os evangélicos e católicos. Eu quero essa porta de entrada. Eu sempre trabalhei muito na borda, ali, entre os não crentes e os crentes. É uma coisa que eu até contei para você antes do podcast, essa frustração de, às vezes, a gente quer alcançar um não crente, mas pega o crente que não é crente ainda, não é convertido, mas já é religioso. Ele é um religioso. Ele tem uma história com a instituição, mas não teve um encontro com o evangelho, né? É isso. E aí, cara, eu pus esse livro e falei, vamos publicar, esse é o livro. Aí eles falaram, não, a gente não acha que esse é o livro. Aí eu falei, mas o que vocês acham que é o livro? O seu livro, o que está no seu coração nos últimos 2 anos nessa pandemia? Eu falei, é hermenêutica. Eu dou aula há 15 anos de interpretação bíblica, dou desde 2005. E aí eu acho que é isso que está. Ele falou, então vamos escrever um manual de... Eu falei, de jeito nenhum. Isso é coisa de doutor. Isso não, eu fiquei já pensando na hora, meus amigos rindo de mim. Meus amigos, eu tenho muito amigo inteligente, demais. Sei, tudo doutor. Mesmo. Eu tenho os teus amigos de grupo de WhatsApp, que eu sou o único que não tem doutorado ali. Eu fico assim, fica gente, quietinho lá, só lendo. O que eu estou fazendo nesse grupo? Os caras muito cabeção. Mas aí eu meio que falei que não para eles. E aí Deus falou, mas peraí, você está preocupado com
com o que os seus amigos cabeçudos vão dizer? Você tá achando que você está sendo convidado porque você é bom de hermenêutica, acadêmico? Eu estou te convidando porque tem muita gente que não sabe ler direito, que fez uma escola pública igual você ruim, e que pode chegar onde você chegou, de uma leitura bíblica. Aí eu voltei e falei, eu aceito. E eu estou sem dormir por causa desse... Por causa desse sim. Porque agora eu tenho que fazer um negócio... Porque eu quero fazer um negócio com excelência. Eu até te perguntar, eu estava vendo realmente está se dedicando a isso, né? Ensinar a ler e interpretar as escrituras. Você falou que dia 29 vai ter uma turma, né? Como é que funciona? Explica pra galera que tá nos ouvindo aí. Vou falar isso. Depois, se quiser, a gente volta pro Luiter, mas eu vou chegar. Volta, mas fala pra mim por 15 anos eu dei aula de hermenêutica, só que eu só dava para pastores, seminaristas e missionários. Dava em seminário e depois eu dei em pós-graduação. Vocacionados. Vocacionado. Pós-graduação não é muito vocacionado, é a pessoa que já fez uma faculdade, que é uma... Eu dei aula de interpretação e a gente vai fazendo tudo. Só que quando você dá aula em seminário, você tem toda uma base de outras matérias que o cara já sabe. Eu não vou ficar te explicando. Tem um pré-requisito, né? Vem para cá que a gente vai falar sobre a história da hermenêutica. Quando eu saí do seminário em 2003, em 2004 eu fiz uma pós. Comecei com o doutor Augusto Nicodemos. Então eu já estudei com os caras mais conservadores. Depois eu fiz outro. Eu fiz uma pós-graduação em missões urbanas. Aí eu fui assim, ganhando um pouco de coragem, estudando. E aí a gente teve isso fazendo. Só que quando entrou a pandemia, bateu uma crise, porque as pessoas foram para casa e eu percebi que até na minha igreja e outros, as pessoas não sabiam ler a Bíblia sem o pastor, sem o vocacionado. Eu falei, mas isso não pode, a Bíblia é para todos, isso é o lema da reforma. A Bíblia tem que ser para todos, ela tem que ser analisada, ela não é para ser lida de qualquer jeito, ela tem um jeito, porque ela tem uma mensagem. Ela tem que ser lida para a gente entender a mensagem de Deus. Só que, por outro lado, ela tem que ser acessível a todos. E aí, cara, eu falei, cara, isso aí está errado. E foi num almoço com a minha esposa que ela falou uma coisa. Ela falou assim, Marcos, eu estava assim, entrou a pandemia, eu fiquei desesperado. Eu não sei se você ficou, porque de repente jogaram a gente lá para casa, não tinha mais igreja, eu falei, o que eu vou fazer? Eu comecei a fazer, por 3 meses eu fiz live todo dia, de segunda a sexta, com pastores amigos meus. Que legal. Eu não consegui fazer com você, que eu ainda ainda não te conhecia tão bem assim, mas eu fiz, cara, pensa todo mundo. Ed René, fiz com Paulo Borges, fiz com todo mundo assim que a gente conhece e foi muito legal. Só que depois de, 50 lives, eu falei, agora eu preciso fazer uma coisa mais... Chega de discutir qual que vai ser o novo normal. Chega de discutir a pandemia, chega de discutir o propósito de Deus. Eu quero agora seguir minha linha. E minha esposa, nesse almoço, ela falou, Marcos, eu sou desde criança batista. Minha esposa é daquelas que fez 15 anos e o 15 anos dela foi um culto que ela pregou. Sabe que ela chama todo mundo, os amigos. Olha, pensa. É uma pessoa crente. Quase um bar mitzvah. A minha esposa é uma pessoa crente, assim, que teve toda isso. E aí ela falou, eu não sei ler a Bíblia. Eu leio, eu fico assim, não estou entendendo. Então, se eu tenho essa bagagem, eu ainda sinto que eu não entendo mais que 50%, 60% do Novo Testamento, e eu fiz pesquisas e é isso mesmo, a maioria dos crentes não entende mais que 50% do Novo Testamento. Não estou falando do Antigo, porque do Antigo a gente dá uma... Um pouco mais fácil de ler. Eu falei, cara, é isso, eu tenho que transformar meu dom de 14 anos, 15, para o leigo. Sim. E aí eu comecei a fazer... eu falei, cara, eu vou transformar o meu curso de pós num curso para quem não tem teologia. Então, esse é o meu... Cara, hoje esse é o meu carro-chefe hoje. Uhum. E aí o que eu fiz? Também na pandemia, eu tinha feito uma exposição capítulo por capítulo em Atos. Tá. E quando eu fiz 1 ano antes da pandemia. Eu pus um vídeo, saía, tinha 300 visualizações, 400 visualizações. Uma coisinha assim muito pequena. Pelo meu que eu já tinha bastante assinante, não compara com o Dizescope, mas eu tinha bastante assinante. Mas assim, eu nunca fui constante. Entendi. Eu nem sabia desse negócio de assinante por um bom tempo. Porque eu tinha o canal do YouTube, nem tinha assinatura quando eu comecei meu canal. Né? Não tinha esse negócio, não tinha as métricas, que eles vão mudando muito. Eu simplesmente postava, fiz Teologeeks. Eu fiz um quadro que eu lembro que alguém falou que eu estava imitando você. Você lembra disso ou não? Que era um quadro Você Leu Isso Errado.
sim. Alguma coisa assim. Você entendeu errado. Era isso. Você já leu isso errado. E aí alguém falou, você está imitando o Dizescope? Não, alguém fez esses comentários. Legal, mas o Dizescope, para de imitar o Dizescope. Aí eu falei, será que eu peguei sem querer? Porque às vezes se eu não dá referência. Aí eu fui olhar e eu comecei antes. E não foi nem você que viu. Eu comecei. Mas não. Aí eu falei, pelo menos. Mas assim, e não tem nada a ver. É lógico que todo mundo já fez isso. Alguma coisa você entendeu errado, que era pegar um texto que você interpretou errado e fez. Então a gente sempre fez coisas. Só que aí essa exposição de Atos tinha lá algumas. Quando entrou a pandemia, bateu 500 mil em 3 meses. Então, assim, mesmo? Foi pum. Porque todo mundo, eu acho que parou e ninguém. O que já estava no material lá, eles falaram que eu quero estudar. Sim. Aproveitar esse tempo. Só que eu já estava com o material lá. Atos foi produzir, né? de introdução até o capítulo 28. E aí, eu acho que, cara, tudo. E, bum, meu canal fez assim, ó. Opa! O pessoal quer estudar a Bíblia? Porque até então estava postando, tinha 300 ali, que não é ruim, mas outra coisa é milhares de pessoas. Milhares. Atos 2, se você digitar no Google Atos 2, pelo menos a maioria dos testes que eu fiz, aparece meu vídeo como referência. Legal. Não é Atos 2 Marcos, é Atos 2. E aí começou a dar um boom. E aí, cara, eu falei, cara, vou fazer isso. Aí eu fiz Sermão do Monte. Quer aprender? A gente precisa aprender o que é ser um discípulo. E você fazia gravado ou ao vivo? Gravado. Sim. Eu gaguejo muito, cara. Eu tô aqui com você, tá legal. Mas quando vai passar, eu vou assim, de novo, aquela minha insegurança. Aí eu gravo, fica até meio... tem também tem assim também uma excelência, né? De querer fazer bem. Fala, não, eu vou voltar, faz isso aqui de novo. Isso. Tá. Agora eu já faço mais ao vivo, mas eu não tava fazendo ao vivo, cara. Porque foi o seguinte, o Sermão do Monte, eu peguei o livro do John Stott, que fala do Sermão do Monte. São 24 aulas. E aí o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu peguei uma dessas plataformas, que é de estudar, que chama Nutror, que é a concorrente da Hotmart. Tá. E eles permitem você. Mas eu falei, eu quero que a pessoa seja meu estudante. Eu não quero no YouTube, porque no YouTube você não sabe quem está. Falei, eu quero que eles estejam cadastrados. Né? E aí eu tenho também o controle de mandar e-mail para conversar com eles e ter uma caminhada. E acaba sendo para quem quer realmente. Para quem quer. Lá, então eu posto no YouTube o curso. A partir do Sermão do Monte foi assim. Só que na plataforma você tem certificado, você conversa com... Eu respondo. Até então eu estou conseguindo. Sabe quantos alunos a gente chegou hoje? Estamos com 8.500 alunos. Uau, que incrível. E a gente vai chegar a 10 mil na virada do ano, se tudo der certo. E aí, o que acontece? Fiz Sermão do Monte e acabei Romanos agora. Uau. Romanos bombando. E está engatilhado Apocalipse, que é o que mais pedem, e eu tenho estudado. E agora sim, cara, eu preciso estudar bastante, cara, porque senão... E José do Egito ali, o final de Gênesis, que é o que eu tenho me dedicado. E aí, cara, eu fiz um curso pago. Não, fiz um curso de graça, que é um intensivão, que é para aprender a ler. Então, as pessoas entram por esse e vão para o intensivão. E é uma semana onde a pessoa entra e eu vou ensinar o mosaico, como a cabeça do autor bíblico existe. Porque a gente quer aprender a ler a Bíblia, a gente vai para a gramática. Mas a gramática... já foi solucionada pelos tradutores. A gente tem boas traduções. Cara, precisa, se você tem NVI, NVT, revista Almeida atualizada, se você quiser uma mais literal, você tem a revista corrigida, você tem agora já tem a King James em português. Se você quer uma mais parafraseada, você tem a mensagem. Então você tem ali e você tem que comparar. Você está com a Bíblia. Sim. Cara, se alguém falar a tradução aqui é ruim, não está falando corretamente. Toda tradução é boa, só que são propósitos. É equipe de tradução. Os caras sabem muito. Eu nunca vou chegar, se eu estudar daqui para frente, perto do que os caras são. Academicamente. Você foi atrás de hebraico, de grego? Não. Eu acho que muitas vezes é uma ilusão que eles fazem. Eu estudei 3 anos de hebraico, 2 anos de grego. Eu sei manusear as ferramentas, mas eu não sei grego. É igual curso de inglês na escola. O professor finge que ensina e os alunos fingem que aprendem e passa. É mais ou menos isso o seminário. Porque a maioria dos pastores, você imagina, eles não. Você imagina se Pedro tivesse que estudar. Pedro, ele era um pescador, e ele é um homem de Deus, que ele vira o líder da igreja. Porque não é o academicismo. Sim. Porque alguns são chamados para isso, graças a Deus. Nenhuma. Por isso que a gente tem a Bíblia.
Mas a grande maioria não é isso. E essa não é a porta de entrada, porque a gente já tem a Bíblia em português. Qual é a porta de entrada? Por que a minha esposa e muitos brasileiros não entendem pelo menos 90% da Bíblia, 80%. Eu acho que 100% ninguém vai, só quando Jesus voltar que a gente vai saber. Mas ali 90%, 80%. Por quê? Porque eles não entendem a cabeça dos autores bíblicos, como formava... O que ele quis dizer para o leitor original. Né? Isso, os povos antigos, como eles pensavam, qual é a cosmovisão deles, que eles tinham lá o reino dos céus, o reino da terra e o reino debaixo da terra. O tempo todo de Gênesis 1, Apocalipse, você está falando dessas 3 esferas, e aí como eles pensavam, a forma que eles repetem. Então agora nesse livro que eu estou fazendo, que é, eles pensavam no mosaico. Primeira vez que eu fui para Barcelona, primeira vez e única. A vez que eu fui para Barcelona... 10 vezes quando que eu fui. a primeira vez. Eu fui para Barcelona, e a gente quando vai para a Europa, você já teve a oportunidade de ir para a Europa? Alguns. A gente faz turismo de igreja, catedral. A gente tem que, no mínimo, parar um dia para ver. Falando John Wesley ali. E igreja mesmo, as católicas, a gente vai lá e vê arquitetura. Verdade. Eu sempre gostei. Eu gosto de arte, eu acho. E eu lembro que eu falei, vamos ver a catedral lá de Barcelona. É ok. Parece como todas as outras, eu não consigo. Mas aí vamos para a Sagrada Família. Não sei se você já viu a Sagrada Família. Não. A Sagrada Família, ela foi um design do... agora eu vou esquecer o nome dele, que é um dos maiores arquitetos ali é o maior arquiteto lá espanhol, Antoni Gaudí. Tá. Então, assim, ele vai lá, tem a casa dele, que a gente foi visitar tudo, eu fui ver, é muito bonito. Quando eu cheguei na Sagrada Família, é uma igreja, não é a catedral, mas é uma igreja que está há 100 anos sendo construída e ele só vai ser completado nos 100 anos da morte do Gaudí, que eu acho que é 2006, eu acho que é isso, 2026, que vai ser quando vai acabar. Então tem ainda... Está construído. É linda, mas cara, é a coisa mais linda do mundo, assim, eu devia ser uma das 7 maravilhas. Cara, porque assim, é uma igreja cheia de... Depois alguém pode digitar aí Sagrada Família, você vai ver ali a igreja, você vai ver que coisa linda que... É como você vai chegando perto, vai vendo que tem os detalhes. Quanto mais perto você vê, mais detalhe. E de longe, quase não dá para tirar uma foto de tão gigante que ela é. Aquela coisa bonita que os arquitetos queriam para as catedrais representar, o contato do céu, né? Tipo Torre de Babel, do céu e da terra ali, aquele uma ideia meio, né? A ideia é meio errada, mas assim, ainda existe um propósito ali do toque do sublime, né? Você imagina alguém há 100 anos atrás, 200 entrando nesses lugares, eles olhavam e eles falavam, estou no céu, estou pelo menos na coisa mais parecida que pode ser desse sublime, né? E com os zelos que eles faziam. Quando eu entrei, eu vi os vitrais. E eles são mosaicos. Então, o mosaico são peças independentes, com cores diferentes, com material diferente colocados, que formam um desenho quando você se afasta. E aquela luz que passava, ela... dependendo da hora do dia, ela trazia uma cor diferente para toda a catedral. Então é um negócio eu passei o dia ali, me emocionei. Foi um tempo assim de ver o homem chegando a uma excelência no que vai representar. Tirando qualquer aspecto de idolatria e tudo, mas eu vi ali algo a arte linda, aquela coisa maravilhosa. E eu percebi que é exatamente a Bíblia. A gente pensa que a Bíblia, por a gente estar numa cultura onde a gente, se eu quiser, você me manda um WhatsApp, você escreve até um livro. Hoje eu estou escrevendo o meu livro, a minha proposta é em 6 meses escrever o livro. 6 meses. A Bíblia foi escrita, principalmente o começo, por séculos, porque ela foi transmitida oralmente por muito tempo. Quando Moisés pega, já tem muito tempo. Então, você imagina, e Moisés, o material dele de começo é pedra. Então, ele escreve os mandamentos na pedra. Deus escreve, depois é ele que escreve, né? Que ele destrói. E depois, algumas vezes, nos 5 primeiros livros, que a gente chama de Pentateuco, é Deus falando, escreve isso. Escreve isso. Só que o que ele escreve numa pedra, não dá para escrever todo aquele documento. É muita coisa. Em Josué, ele manda reescrever de novo. Escreve a minha aliança. Então, por que eu estou dizendo isso? Poucas pessoas liam na época de Moisés. E muito menos que esculpia. Mesmo se você tivesse um papiro, é raríssimo. Então, eles gastavam muito tempo, e é um trabalho assim de muitas... É um trabalho sacro de registrar a palavra de Deus. Eles tinham muito temor, desde o nome. É algo muito maravilhoso.
É isso que eu estava falando com você sobre esses novos jeitos de olhar com mais carinho para a palavra de Deus, porque por muito tempo os teólogos começaram a destruir o texto, né? Mas ali eles gastavam séculos para escrever e era um mosaico messiânico, aonde os textos você tem que colocar um em cima do outro. Então você tem a história de Adão e Eva, depois você tem a história de Caim e Abel, ela é igualzinha. Ela, se você perceber, ela está na mesma estrutura, porque Moisés está falando, olha, isso aqui vai se repetir. Depois você vai em Gênesis 6, os nefilins, é a mesma estrutura, e você vai entendendo o desenvolver da serpente para um leão, que é o pecado está à porta arranhando, então é uma besta, e depois você vai ver que essa besta são anjos caídos. Então você vai vendo o desenvolver do pecado, você vai ver o desenvolver do olhar e ser atrativo. Então a mulher olha e era atraente, e aí depois ela precisa ser tentada. Lá em Caim, o lugar da serpente é Deus. O Caim não precisa mais ser tentado para fazer o mal. É Deus aconselhando para o contrário. Então ele chega naquele mesmo ponto da história, só que em vez de tentar, Deus está falando, toma cuidado, o mal já está à porta. Cabe você dominá-lo. Então cabe você tomar igual fruto. E aí Caim já não... Agora nem com o conselho de Deus ele erra. Se Eva precisou ser tentada, Caim nem com o conselho de Deus. E quando você chega ali os filhos de Elohim, que são anjos ali, e provavelmente não são anjos do bem, eles veem que as filhas de Adão são atraentes aos olhos, ao fruto, elas tomam elas para... Então ali é uma referência do fruto. Uau. Agora o mal está tomando, a possessão. E aí todo o discurso de Deus é um discurso dizendo assim, olha, vi que o homem agora está nascendo mal. A linhagem de Caim dominou tudo. Sete já não tem mais essa linhagem. Vou pegar um representante para preservar, que é Noé, e aí eu vou refazer o dia 6. Só que isso você só começa a reparar quando você entende, cara, esse texto não é isolado do outro. Então, Moisés teve muito tempo, o povo de Deus teve muito tempo para escrever. E essa história se repete. Noé é a mesma coisa. Noé é o representante de Deus, é o novo Adão. E aí você tem uma árvore, você tem o fruto, que ele foi o primeiro a cultivar vinho, você tem o fruto que ele toma, fica bêbado, você tem o filho que faz alguma coisa que era que Adão e Eva descobriram que estavam nu, sentiram vergonha, ele fez alguma coisa que tem a vergonha, você tem a maldição que ele amaldiçoa Cã, e você tem o ato de graça, que era sobre a sua linhagem vai ter. E é uma das... Você percebe a história? Isso, bom. Cara, me arrepia, porque eu comecei a ver que o mosaico vai construindo. Quando você vê Mateus, ele fala, eu vou escrever a história de Jesus, só que ele decide escrever a história de Jesus em cima de uma estrutura do povo de Deus. Então, toda a história de Mateus, de Jesus, é um paralelo com o povo de Deus. Então, você vai ver o material exclusivo de Mateus, do Evangelho, sendo o material apontando que Jesus é o novo Israel, ou Jesus é o novo Moisés. Por quê? Você vai ver ali... Herodes matando umas crianças igualzinho o faraó fez, ele indo para o Egito, nenhum outro evangelho fala isso, ele vai para o Egito, depois ele cita Osés dizendo, do Egito tirei meu filho. Não é nem o texto que está falando de filho de Deus em Osés, mas Mateus fala, não importa, eu quero mostrar que Jesus está fazendo o mesmo processo. Aí você vê ele sendo batizado, o Mar Vermelho, ele indo, até o capítulo 5, quando ele sobe no monte. Que monte é esse? E ele senta, e esse senta é sobre legislador. Em Mateus 5, primeiro versículo, fala que ele senta e ele começa a dar, porque é o Sinai. Sim. Então, todos os 5 primeiros capítulos de Mateus é um mosaico apontando. Olha, tudo que você viu existe, aponta para Jesus e o Evangelho. Cara, isso é lindo. E o que eu faço? Hoje eu faço a cada 2, 3 meses uma imersão, que a gente entender isso. Porque se você destrava isso, você vai ler e vai falar, caramba, estava sempre aqui. Como eu acabei de contar a história eu estou agora expondo no meu grupo de Telegram, que eu tenho um grupo de Telegram que todo dia eu coloco, daí sem preparo, porque é isso. Existe o lugar da coisa, mas existe o lugar que eu só quero falar. Aí você manda o áudio. Eu mando áudio. Aí eu falo assim, gente, agora eu vou falar. E eu estou capítulo por capítulo em José. Tá. E aí eu mando isso. E a pessoa fala, olha, agora em José... Por exemplo, posso contar mais uma de José? Foi um áudio agora da semana passada.
Eu cheguei lá no capítulo 42, que José não se revela. E também está na moda, porque está a novela aí, então os caras estão... Entendi. E aí José não se revela. Se você chega leigo, sem entender como é a construção que Moisés está fazendo, qual o papel de José, porque você pensa assim, por que José tem tantos capítulos? José começa lá no capítulo 37, vai até os 50, se ele nem é patriarca. Exato. Ele é apenas uma tribo. E nem é ele que vira a tribo que vai vir Jesus, é Judá. Você fica assim, por quê? Então você precisa entender e, poxa, isso. Judá, né? Judá. Que fez Não, exatamente. lambança, E Judá, isso é lindo também, como Moisés mostra os pecados de todos os patriarcas. E o único personagem do Novo Testamento que Moisés não mostra pecado, não que não tenha, mas que não deixou registrado, né? É José. Porque ele é a figura do Messias no sentido do novo Adão. Sim. E mesmo assim ele é insuficiente. A gente vai ver isso no final de Gênesis. Porque Moisés deixa bem claro. Ele é a figura, mas ele está apontando para alguém que vai vir melhor. Ele não é suficiente. E isso é maravilhoso. E ali, quando a gente vai chegar ali, quando o José não se revela, parece que o José está com rancor. Fala, eu vou judiar um pouco. Vou judiar um pouquinho. Eles fizeram muito mal para mim. Fizeram mesmo. Mostra o choro. Mas logo no capítulo ali, você vai ver 7 testes que ele vai fazendo, que os 7 vão ser revertidos no próximo capítulo. E são testes dizendo, Benjamim está vivo. Aí ele vai fazendo o teste. Fica um aqui, vai um e fica todos aqui. Ninguém topa. Mostra que os irmãos não estavam preparados. Não tinha mudado em 20 anos, depois de ter vendido ele. Aí ele fala assim, tá bom, vamos fazer o contrário. Um fica e vocês vão os outros. Ninguém confia um no outro. Aí José amarra Simeão e fala, então agora vocês vão. Aí José coloca dinheiro na bolsa. No meio do caminho eles descobrem, em vez de eles voltarem, porque Simeão vai ser morto se eles roubaram. Eles não roubaram, foi um teste. Eles não voltam. Chega lá, o pai Jacó não acredita na história, dizendo, vocês tiraram José, Simeão não volta. Ele está dizendo, vocês estão querendo pegar mais dinheiro meu para vocês. E rola tipo assim, o meu filho morreu, né? Isso. Ele fica meio claro no texto aí que... A história toda mostra que Jacó o pai nunca acreditou que ele morreu por uma fera. É muito claro isso. Tanto que nunca tem uma história, eu vou contar a verdade, a gente matou. Nunca tem isso para Jacó. Parece que Jacó sempre soube. Agora vocês não voltam com o Simeão, vocês querem levar Benjamim? Benjamim não se oferece. E eles simplesmente ficam lá e deixam o irmão. Eles falharam no 7, que vai ser revertido, porque isso é legal, a redenção de Judá. Judá é a representação do sacrifício. Quando Judá fala, pai, que caia sobre mim tudo o que aconteceu com Benjamim, se ele não trouxer, ele leva. E quando Judá fala, porque acontece a mesma coisa, eles vão para lá, quando eles estão voltando, José bota a taça dele de revelação, olha só, na sacola do Benjamim, que é o filho mais novo, que é o irmão dele com Raquel. Lembra que tem Raquel e Lia. E aí, ele quando volta, eles rasgam as vestes e falam, não, todo mundo vai ficar como escravo. Aí José fala, não, só quero o Benjamim. Vocês tragam o seu pai, senão o Benjamim vai... Aí Judá fala, não pode, senão meu filho vai morrer. Deixa eu ficar aqui. Uau. Quando ele se oferece como sacrifício substitutivo, ele ganha de novo. Ele ganha de novo não, porque nunca era dele, era de Rubem, que é o primogênito. Mas ele ganha o direito de ser o rei de todas as tribos e ele vai ser o leão de Judá. Meu Deus. E aí, cara, quando eu estava lendo o texto para preparar, eu comecei a chorar. Falei, cara, Senhor é maravilhoso, está aqui, sempre esteve aqui. Sempre esteve aqui. Então você vai ver... se você vai ver Abraão sacrificando o filho, e você vai ver Jacó em toda a narrativa não querendo sacrificar José. E José, a volta de José, ou a saída de Jacó para ver José, não tem como não fazer um paralelo com a história do filho pródigo. Porque a história do filho pródigo é uma história que encaixa bastante, não é tudo, porque você estava me perguntando, o que você acha? Jesus pensava para escrever a palavra? Lógico que pensava, ele pensava muito, ele ficava refletindo, como é que eu vou fazer uma história legal que tenha base em toda a história do Antigo Testamento, porque essa era a base de todos. Então você vai ver o filho pródigo, o filho saindo, o irmão mais velho representando alguém que não gosta do irmão mais novo. Você vai ver ele indo para uma terra onde tinha fome. Você vai ver a volta e ele ganhando uma roupa. Bota a roupa, a sandália, né? Que é o que o pai deu e que o outro pai dele, que é o faraó, deu. Você está entendendo como a parada é muito
Conectado. É muito conectado. E você vai ver o pai saindo para buscar o filho e você vai ver Jacó indo para o Egito. Como é que um patriarca vai para o Egito, abandona a terra por causa do filho amado? Então você vai ver todo... Lógico, você tem outras referências, mas você vai vendo que a Bíblia toda escreveu para esse mosaico. É isso que a gente vai ter no dia 29 desse mês. Se você está vendo agora... esse podcast. Legal. Agora, no final de novembro, vamos ter e vai ter outros. Se você tá, entra sempre no link que vai ter aqui na descrição. Vou deixar o link na descrição pra galera. Deixa esse e deixa o Telegram também, se alguém quiser. E aí a pessoa entra então, e é de graça. Então, no dia 29 começa essa jornada. Isso, são 3 encontros que legal, a gente vai ter. Top. E é de graça, é aberto para todo mundo. É aberto. Existe um curso para quem quer se aprofundar, pago. E esse curso pago paga a divulgação de todos. Então, eu fiz um ciclo. Sim. Quem quer se aprofundar e pode pagar, paga para outros que não podem pagar. Muito bom. Então, assim, a gente vai fazendo esse ciclo e a gente já está com 8.500 alunos e tem crescido cada vez mais. Então, assim, para mim... gente, vamos fazer chegar a 10 mil aí, tá? Isso ia ser uma... voltar. Eu vou. Ia ser muito legal. Então, assim, cara, se inscreva agora. É de graça, legal. Aproveita. A gente, geralmente, por imersão, tem uns 1.500. Sempre chega muita gente. Sim. E... Jesus Cop, eu ia chamar de Douglas. É muito legal o testemunho da pessoa no final da semana. E isso, para mim, não tem preço. Sim. Por isso que eu faço de graça, porque eu recebo da minha igreja. Eu estou fazendo um ciclo, porque o meu propósito é poder ensinar mais gente. É muito bom. É muito bom. E as pessoas vêm. E eles depois, depois tenho alunos que começaram o meu curso muito tempo atrás, o pago, e eu falo, cara, eu quero te entrevistar, porque você já começou um outro caminho que eu não sei, você vai me ensinar. Incrível. Ele, não, professor. Eu falei, cara, você não percebe que essa parada é mútua? Porque é o que você falou, a gente nunca vai parar de estudar. Eu estava, alguns dias atrás, chorando, lendo um texto que eu entendi. Mas mas você é pastor, já está com seus 40 anos, 40 e poucos, e, cara, mas é assim, a Bíblia é viva. É maravilhoso. E fora que aquilo que você falou do rio, né? Você é outra pessoa. Eu sou outra pessoa. É outro momento. E porque a Bíblia te lê, né? Então você está ali e ela está te lendo agora diferente, porque com 30 anos. E é demais, cara. Eu fico assim, aí eu vou para Gênesis, eu vou para Apocalipse. Cara, que paralelo. Um desafio que eu fiz é ler os 3 primeiros capítulos de Gênesis 3 vezes alto. Faz isso em grupo. Faz isso em grupo. E lê os 2 últimos capítulos de Apocalipse. Só espera 3 vezes. 3. Porque é o pré-queda. Os 3, mas você vai ver. E depois de voltar porque a palavra paraíso é a versão grega da palavra Éden. Tá. Então, quando Jesus fala para o homem na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, ele fala, hoje a gente vai voltar para o Éden. Uau, meu Deus. E quando você lê os 2 últimos capítulos de Apocalipse e os 3 primeiros, você vai ver essa volta. Entendi. Só que só lê 3 vezes alto, 3. Você reúne uma grupo e lê. E você vai fazer. Vai fazer assim, ó. Bum! Porque se você vai lá no final de Apocalipse, você vai ver que não vai ver mais sol, não tem mais mar. Mas você vai vendo aqui que está tudo aqui. Jesus é a luz. Está tudo no primeiro. Está descrevendo. Jesus é a árvore que está do lado do rio. Você vai vendo assim, caramba, estamos voltando. E é isso. A Nova Jerusalém, ela abre e é todos a volta. A impressão que dá é que todo o material usado na cidade já era matéria-prima de tudo que ele tinha feito no jardim. Né? João é um apóstolo. Eu sou apaixonado por João. Se eu tivesse... Eu não sei se é pecado escolher. Eu falo, Senhor, eu gosto de tudo. Sua palavra é maravilhosa. Claro. Eu gosto de tudo. Gosto de Paulo. Eu estava falando que eu li a biografia de Paulo, do N.T. Wright. Maravilhoso. A gente vai lendo e vai entendendo. Gosto. Porque eu expus Atos. Então, eu gosto muito de Paulo. E no meu curso, aquele de extensão, que você... Aí são muitas aulas. Eu faço uma introdução de Mateus a Apocalipse. De cada livro. Então, tem 45 minutos só de introdução de cada um. Uau. E para mim, foi um novo momento. Eu tive que ler, estudar. Eu já tinha estudado, mas ali eu tive que ler intencionalmente para ensinar. E quando a gente ensina, é o último grau do aprendizado. Exato. Aumenta em você, né? Porque... E para mim, eu falei, pai, tá mudando a minha vida em dar essa aula. Então, eu falo que o melhor do meu curso foi para mim. Eu sei que eu fui melhor. Eu fico assim, desculpa o egoísmo aí. Mas foi demais. Judas. Eu nunca gastei tempo para pensar na carta de Judas. Maravilhoso. Você vai vendo assim, todas as cartas, tudo. E foi isso. E Apocalipse foi muito difícil.
Porque eu tinha que entregar Apocalipse. Quando você se compromete, você joga a chave do outro lado do muro, você tem que buscar essa chave. Falei, eu vou entregar. Cara, e eu gastei, eu falei, não estou preparado. E você nunca está preparado. Apocalipse é um livro quase que você nunca está preparado. Sim. Difícil, tem várias linhas. Eu não quero entrar em dividida, sabe? Assim, lógico que eu tenho a minha linha, claro, mas eu quero respeitar, a gente quer fazer. E aí, cara, eu li Apocalipse, li os comentários, e aquilo foi maravilhoso, cara, para mim. Falei, que livro lindo, que lindo. Nossa, e João, ele tem muito disso. João está o tempo todo baseado em 2 histórias. O Evangelho, as cartas, as 3, e Apocalipse está baseado no Éden, nos 3 primeiros capítulos, e no tabernáculo, na história de Moisés descendo e Levítico. E se você pegar o prólogo do Evangelho de João, ele começa fazendo uma comparação. No princípio era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, faz com Deus. Depois ele faz com o Espírito, que fala que ele era a luz e ele pairava. Então, você tem um paralelo claro com o Espírito, né? Com Gênesis. Depois ele é o tabernáculo. Ele veio tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o tabernáculo, quando ele veio com juízo. Então, a Shekinah era terrível. As pessoas tinham medo, sabe, assim. E a única Shekinah que dava para ter com graça era com o Cristo. E o Espírito de Jesus depois veio no Pentecoste, que eles vinham com um som de trovão, ainda é Deus, né, cara? Deus presente, não se brinca. Só que aí vem com graça e verdade. E aí você vai ver esse prólogo do Evangelho sendo expandido, com Jesus mostrando para João em Apocalipse. Deixa eu te mostrar, escreve tudo que eu falo. Você já pensou, cara? Demais. O cara lá está com 90 e poucos anos, todo mundo já morreu. Até no final do Evangelho de João, ele resolve isso. Ele fala, Jesus já tinha predito que só eu ia viver. Que Pedro ia morrer. Exato, que ele está até sem graça. Só eu que não virei mártir. Aí ele virou bispo, o pastor-chefe em Éfeso. Eles levam ele para um exílio numa ilha. E naquela ilha, você pensa, ele está velho e aí ele recebe Jesus. A visita. E Jesus fala assim, eu vou te dar uma visão que vai mudar tudo. Revelação, né? Ele abre a cortina, né? Olha o que está por trás. Apocalipse é isso. Descobrir o que está dentro de uma caixa. Assim, quase como assim, eu tenho uma caixa aqui, deixa eu te mostrar. Aqui, ó. E ele faz isso e aí João cai de joelho e ele fala, não, só anota. Igualzinho Moisés. Porque quando Moisés ele cai, calma, cara. Escreve. Só anota, escreve. Muito bom. Meu Deus. Incrível. Espero que você tenha ficado aí com vontade, né, de ir mais fundo nas escrituras. E você vai ser transformado, com certeza. Agora sim, só para não deixar essa ponta aberta, só me fala do Luitera, que senão os caras vão ficar mandando aqui. E aí depois eu tenho só uma última pergunta para você. Tá. Então, o Luitera foi 2000. Cara, era maravilhoso você fazer os dois assim. Quem não sabe que era o Luitera, pois assim, procura aí. Eu já tinha o palhaço, aí eu tinha... E tinha eu, né? Eu fazia palhaço já há 9 anos, 8 anos, como eu te falei. Quando chegou 2009, eu estava parando. Assim, minha esposa, eu ia casar, fiquei noivo, ela falou, legal, mas eu não quero casar com alguém. Legal, gosto de você, vou casar, topo. Só que quem casa quer casa, quer marido na casa. Certo. Então, assim, você vai parar de viajar. Eu viajava toda sexta-feira. Entendi. E às vezes durante a semana. Toda semana eu não parava em casa. Eu era uma mala ambulante. Eu já tinha tido essa experiência em 2008 lá nos Estados Unidos, que eu nunca desfiz minha mala por um ano. Eu virei isso. Então, cara, era muito gostoso. Vivi coisas de Deus maravilhosas. Só que aí eu parei. Aí quando eu parei, eu falei, Senhor, o que o Senhor faz? Ele falou, não dá para você continuar indo. Vai pela internet. Uau. E aí eu sentei, eu lembro direitinho, eu sentei na mesa de um amigo, e foi uma coisa meio assim, quero chamar quem é tinha um diretor de cinema, que era amigo meu, eu fui chamando as pessoas. O empresário que ia pagar. Eu falei, eu quero fazer uma... Eu acho que tinha o Robbie Bell. Você lembra do Robbie Bell? Do Nuno? Foi quem me inspirou no de fazer vídeo devocional. Fazer vídeo. Você lembra de um episódio do Robbie Bell que ele, no final, tá com fogo na fogueira? Nossa. Aquilo lá não era demais? Não era isso sobre sexualidade? Eu acho que era. Sobre sexualidade. Cara, e assim, foi a coisa... Acho que impactou toda a nossa geração, né? Sim. Porque era a primeira vez que a gente viu um negócio bem feito. Aquela produtora, né? Depois até fez uns do Francis Chan também, incrível. Não. Foi muito legal. E aí, cara, eu falei, eu quero ser um Robbie Bell. Eu quero isso aí. Então vamos fazer isso. Aí foi legal que
Na discussão, alguém falou, Marcos, você não é o Robbie Bell? Eu com um balde agora. Você não é o Robbie Bell, desculpa. Você faz palhaço, mano. Na boa, você tem... É bom ter amigos. Cara, isso é muito importante. Ter amigos que falam a verdade. Até hoje, cara. Eu tomei uma paulada essa semana. É mesmo? De algum amigo que falou a mesma coisa. Você não é isso. Para. É bom demais. Ele joga lá e aí você é o que você é. A gente precisa ter amigos que... Senão a gente vai... É o princípio da queda. Aquele que pensa que está de pé. Mas aí ele falou isso. Foi bom, porque eu falei, tá bom. Eu não sou, mas eu faço palhaço. Então, vamos. E aí, resumindo, foi assim, vamos pegar... E eu quero um vídeo onde eu converso comigo mesmo. E aí eu lembrei que tinha o superego, e eu tenho o superego e o id, né? O id é aquela parte nossa, isso é a psicologia, fala psicanálise, que o id é o que sempre vai falar, faz. É o do impulso, o impulso sexual, quer transar com todo mundo, quer fazer tudo, que não sei o quê, é o id. Fala bobeira, sabe aquela... Quando a gente chega mais velho, fica senil, a gente começa a falar porque o superego vai diminuindo e o id vai aumentando. Então a gente fala, esquece, ele é mais... E o superego segura, né? Fala, não, cuidado, que vão pensar de você. Quem tem um superego muito grande não faz nada. Fica com... Tanto que eu lembro que eu sou formado em psicologia, né? Que a professora falava assim que os caras afogam o superego no álcool, né? É isso. Faz o superego. Então, você não pode nem ter o superego muito grande, nem o id tá ali. Eu já era mais assim, mas eu tinha o id. E por outro lado, eu aprendi com o Tim Keller em 2004, já estava bem, que você tem sempre o religioso e o profano, ou o secularizado, o não religioso. E eu falo, cara, eu quero criticar os dois, porque o Tim Keller ensinou a gente assim, muito bom, tem que criticar os dois. Então, nessa figura, eu peguei o palhaço, eu vesti de palhaço, e esse palhaço, ele era o id e era o secularizado. Entendi. E eu peguei um religioso, que é o Tero, que aí foi essa palavra, do Lu e Tero. Todo redondinho. Lu era o palhaço e Tero quadradinho, era o religioso, que ele tinha um bigodinho, uma boininha. Eu fui na 25 de março, que é a de São Paulo, que é o lugar que você comprou, e fiz uma fantasia, tudo, que eu já tinha isso. Você vê como é que é uma escola? Eu já comprava fantasias. Eu falava, eu vou fazer esse personagem. E eu fiz, eu acho que o primeiro Lu e Tero foi em 2010, que foi a primeira vez que eu gravei. Eu falei, fazer um sobre sexo. Ou o segundo foi sobre sexo. O primeiro foi sobre identidade. Peguei uma carteira, fui na casa de um amigo, gravei. Aí o que eu faço? Eu tenho que escrever todo o roteiro, mas Deus tinha me preparado, porque eu escrevia roteiro para encontro de pastores 5 por ano. Então eu escrevi o roteiro. Eu tinha que escrever todo o roteiro, fazer eu sozinho. Aí eu rapava a barba, pintava, aí fazia só o Lu, só que o Lu ia do começo ao fim. Não podia errar. Eu não podia deixar um caco. Às vezes tinha um caco. Uma falha. Não. E aí eu ia, limpava, punha o bigode, punha e gravava tudo. Então, as pessoas, muitos, eu não, falava, não é a mesma pessoa. Não, muitos falavam. As pessoas pensavam, não é. E como você faz isso? Como no vídeo você tem barba e depois você conversa com você mesmo, volta a barba? As pessoas não entendiam, te juro, eu peço, é tão simples. Mas não fazia. E aí, cara, olha só, 2010, pensa você, 2010 você já tinha o canal? Eu comecei em 2012. Então, Janeiro de 2012. O de sexualidade bateu 100 mil visualizações. Mano, o que é isso? É tipo assim, gente, para hoje, eu acho que 10 hoje milhões. Seria 10 milhões. Hoje seria. Eu acho que seria 10 milhões. Porque não tinha nem assinante. Não tinha, cara. E não tinha ninguém que tinha uma internet no celular, não tinha nada. Foi um boom muito grande. Eu acho que foi quando o grande público de jovens me conheceu. Porque daí eu fui fazendo. Só que, cara, foi um peso muito grande para mim. Foi. Eu falava assim, eu tenho que fazer uma coisa muito boa. Tem que ser muito inovador. Não pode fazer a mesma coisa. Hoje eu falei, não, toda semana eu vou fazer um. E tem uma segunda coisa que é até feio, mas eu vou contar para você. Admite. Eu tinha que fazer a barba. Você já pensou você ter um negócio que você tem que fazer a barba? Caramba. Não, eu gosto. A barba faz parte de mim e de você. Mais você, que todo mundo pensa que esse é você. Só pensa que exato. Você não tem o cabelo. Deixar meu cabelo ver daqui, meu, já era. Mas assim, cara, e aí eu também tinha que fazer, era muito trabalho. E aí foi até 2014, foram 4 anos, muito legal. Tanto que eu não tenho... O meu canal hoje não é o do Lu e Tero, eu tinha um canal. E aí eu comecei a fazer uma coisa menor, não sei o quê. E aí as pessoas me cobravam muito. Quando você volta? Eu falei, mas gente, eu não sou isso. Isso é uma ferramenta para trazer. Tanto que eu tentei voltar no Rios, eu voltei um pouco, pessoa... Só que hoje eu descobri outra coisa. Hoje eu tenho curto e grosso, que é o pessoal manda pergunta e eu tento ser grosso assim e falar, e às vezes eu tenho um pouquinho de polêmica para não, porque a internet tem que ter um pouquinho. Mas de novo, eu tô indo na ferramenta
que vai trazer meu propósito principal. Você tem o atrativo. Isso. O atrativo, eu tento não jogar o jogo do mundo, Lógico. que é ser muito polêmico. Eu não vou jogar esse jogo. Não. Mas eu tô jogando o jogo que tá dando visibilidade. Hoje é Rios respondendo pergunta de forma mais curta e grossa. Vamos dizer assim. O pessoal brinca, você não é grosso, Marcos. Você ainda é muito tranquilo. Eu falo assim, mas não é direto, né? É direto, isso que eu quero dizer. Eu não vou, porque as pessoas sempre pensam, não, esse assunto não dá para responder em 15 segundos. Eu respondo e as pessoas ficam bravas. Fala, não foi raso. Eu falei, você falou sobre predestinação e livre-arbítrio, eu estou respondendo em 15, 30 segundos. Você falou, foi raso? Sério mesmo? É lógico que é raso. Vai ler um livro, cara. Mas então, e aí eu cumpro o meu propósito no sentido, quero ser atrair atenção. Isso, gente, estou me vestindo. Olha aqui, olha pra cá. Eu me vi. E a pessoa fala, você vai fazer isso, Marcos? Você é um pastor de igreja. Não sei o que, você vai fazer um riozinho. Eu falei, gente, eu me vesti de palhaço a vida inteira. A vida toda. Eu tô até feliz com isso. Entendeu? E aí a pessoa veio, cara, tem muita visualização pro que eu sou. Hoje eu tenho, sei lá, 45 mil, mas bate 100 mil esse negócio do Rios, porque os caras gostam de ouvir. E geralmente bate os que tem mais um conteúdo libertador. Os caras estão muito pressos hoje em dia, cara. Sim. Então, eles têm... Bom, não vou entrar aqui no... Mas, assim, a gente vai... Aí a pessoa vem por essas respostas meio curtas. Mas eles começam a ver... Mas o Marcos, ele não é liberal. Ele não é... Ele tem igreja. Ele acha que tem que... Eu sei que muita gente está machucada de igreja, mas eu acho que tem que ir na igreja. Igreja é corpo. Não tem isso. A instituição não é a igreja, mas... A igreja está dentro da instituição várias vezes. A comunhão não tem como. A comunhão não tem, é inegociável. Vital. A gente tem que ver o que a Bíblia fala. As pessoas não estão entendendo. As pessoas falam muito eu acho. Tem uma música do Tiago Arraes que ele fala, não é o que eu acho. Não é o que eu acho, não pode ser o que eu acho. Por isso que eu tenho esse zelo de ler muita Bíblia. Eu vim para cá, demorou 1h e 40 minutos para eu chegar aqui. Eu vim ouvindo, não podcast, mas livros, audiobooks. Eu vou ouvindo, cara. Eu tenho. A Natália fala, cara, você ama estudar, né? Eu falo, eu amo estudar, cara. Eu me encontrei há 20 anos atrás com isso e me transformou. E eu amo porque eu amo, cara. Se eu não puder dar aula, não puder escrever, eu vou continuar estudando, porque, cara, é isso. Eu sou impactado, eu preciso de Deus. Eu sou convertido, mas eu preciso me converter todos os dias. Depende. E só a palavra de Deus é fonte de vida através da iluminação do Espírito Santo. Então, é um pouco disso. Então, o Luitério, eu tive um momento, foi legal, mas as pessoas ficam, não vai voltar, não vai voltar. É igual Rock no Vale. Rock no Vale é outra coisa doida, que eu nem sei se você soube. Rock no Vale era um negócio que a gente misturava música secular com música cristã. E aí foi gango, foi... Uma das minhas frustrações é que você me convidou uma vez para participar de um painel, cara, e eu tinha uma viagem. E é isso, cara. Então, assim, eu deixo. Foi Mas bom. Eu acho, sabe uma coisa que eu tenho aprendido, assim, e até eu gravei um podcast falando qual é um dos maiores desafios do ministério. E eu coloquei isso como um dos maiores, esse discernimento de parar coisas, sabe? O que foi que você deixou para trás, que você viu que passou, que doeu o seu coração? Mas você falou, foi bom enquanto durou. Não, por exemplo, assim, esse ano a gente não fez a conferência, que nem você citou a conferência. Mas, cara, eu senti no meu coração, não é para fazer. E assim, nem é uma coisa que eu pensei que ainda colocamos de parou, não vai ter mais, talvez ano que vem, mas sabendo que não é para fazer. E o ano passado a gente fez, deu 200 mil pessoas, porque a gente fez online, 200 mil pessoas viram. Gente, que coisa linda. No dia. Assim, não foi nem, estão vendo. Não é nem na cauda. Durante, no dia. Né? 200, terminou, tinha 200 mil visualizações. Entendeu? Então, foi incrível o alcance que teve. Mas esse ano não era para fazer. Então, e é legal Deus falando, né? Você não é definido. Douglas, isso daí não define sua relevância para mim. Isso é difícil, eu sei. Porque, por um lado, você sabe que eu vim orando e falei, Senhor, vou lá no podcast. O Senhor sabe que eu quero visualizar, eu quero aparecer no sentido ruim e bom mesmo. O Senhor me deu algo, eu quero. Não, eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar com nomes legais. Mas eu falo, Senhor, apesar disso... Deixa eu falar o que dá para fazer. E eu espero que nesse podcast, porque acaba sendo contando da nossa vida, que as pessoas realmente entendam que é Jesus, cara. Não, é Jesus. Jesus, ele pega as nossas fraquezas e transforma. E ele pode transformar qualquer fraqueza, cara. Isso é maravilhoso. Poxa, meu amigo, obrigado. Obrigado. Esse tempo maravilhoso aqui. Obrigado a você. Estou muito feliz, cara. Estou muito feliz e vamos fazer isso mais vezes. Até você tinha me falado a gente fazer... alguma coisa junto de hermenêutica isso, aqui. Cara, vamos fazer uma live, vamos fazer umas paradas, vai ser legal. Vontade.
Uma honra, cara. Obrigado. E obrigado porque você ter aberto o caminho aí. Você foi um dos caras com o facão aí, abrindo o caminho para nós vir atrás. Pô, ficou mais fácil pra gente. Depois que você se vestiu de palhaço, apareceu lá e tudo, ficou mais fácil para nós, líderes de jovens, de adolescentes e na internet. Cara, que legal, valeu mesmo. que legal. Obrigado, mano. Obrigado. Fico muito honrado por isso, porque às vezes eu fico vendo assim os números, cara, eu fico encantado. E às vezes eu fico assim, quase... Senhor, eu não tive. Assim, eu tive, mas agora às vezes a gente mudou vai produzir. tudo, né? Mudou tudo. E eu não sei se eu quero jogar mais um novo jogo. Porque às vezes vai ficando velho. Mas eu falo assim, graças a Deus, Senhor, que o Senhor tem levantado gente de Bíblia. Eu fiquei muito feliz, porque assim, a gente quando vai chegando novas pessoas, eu contei isso para você, a gente fica assim um pé atrás. Exato. Quando eu vi que esse cara quer? Quando eu vi os livros que vocês estavam recomendando, Sim. quando eu vi o seu conteúdo, eu falei, cara, que bom, mano. Que legal. Que bom. E eu sou uma pessoa que, de novo, minha igreja foi interdenominacional. Eu cresci e estudei com batistas, com presbiterianos. Eu pregava muito mais em batista do que presbiteriano. Na minha vida eu preguei muito mais. E assembleiano. Eu ia muito numa assembleia lá em Guarulhos, gigante. Ficava assim, como é que vocês reúnem tanta gente? e isso é legal, porque o reino de Deus não é denominação. O reino de Deus é pessoas que estão fazendo a vontade do Pai. Multiforme sabedoria. É isso aí. Glória a Deus. Obrigado você que ficou aqui ouvindo a gente, nos assistindo. E deixar aí para você, então, todos esses links na descrição. Vai aí, faz esses cursos. Vai ser maravilhoso que você cresça cada vez mais em graça, em conhecimento diante do Senhor aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.